A graça e a paz do Senhor. Deus fale conosco, nesse momento. Que sejamos, que seja um tempo agradável, onde vamos falar sobre esse tema, que é um tema que eu tenho lido sobre, não digo que eu sou especialista no assunto, mas é um tema que me chama a atenção nos últimos anos, à medida que a gente vai se envolvendo com tecnologia. A minha origem na área da automação, da engenharia, programação, me fez, ao cair dentro da teologia, tentar pensar na relação entre essas coisas, E a gente acaba que vai lendo e conhecendo. E a gente vai falar sobre um termo, que é o brain rot, significa cérebro podre. É uma expressão coloquial que se refere a um estado mental prejudicado, geralmente associado ao consumo excessivo de conteúdos de baixo valor. Vídeos viciantes em redes sociais, jogos em excesso ou exposição constante a informações superficiais e desinformação. Muitas vezes o brain rot é mencionado em contextos onde a pessoa perde a capacidade de pensar de forma crítica e profunda, afetando sua capacidade de aprender, se concentrar ou tomar decisões. Essa aqui é o conceito que se refere ao termo brain rot, que foi cunhado recentemente, em 2024, foi um dos termos mais citados, que é o efeito é um tipo de emburrecimento programado. É uma incapacitação do cérebro humano para o pensamento profundo. E é isso que tem acontecido com essa geração de jovens. E isso tem preocupado grandes especialistas no mundo, porque nós teremos um mundo sendo dominado por pessoas que não vão ter profundidade nenhuma no pensamento. E isso, o que será do mundo nessa situação? O mecanismo por trás do conceito do brain rot, embora não seja uma condição médica formalmente reconhecida, pode ser entendido com base em como o cérebro reage ao consumo excessivo de estímulos repetitivos e de baixo valor cognitivo. Isso começa até na primeira infância. As crianças hoje, elas estão assistindo desenhos e séries onde você tem uma narrativa extremamente acelerada. Dê uma olhada nos desenhos infantis hoje como são. Extremamente coloridos. Todos os elementos dentro do desenho se movimentam. E as narrativas e histórias são muito aceleradas. Você vê que não existe uma reflexão profunda ou um tempo para que a criança reflita naquilo que ela está observando. Compare os desenhos de hoje com os desenhos de antigamente. Aqueles desenhos onde as cores ali não eram tão vivas e os elementos se movimentavam no desenho. Você até sabia qual elemento ia se movimentar. O pessoal mais experiente, vai saber disso. Você tinha lá o braço do desenho, aí o braço dele ficava mais claro. Aí você sabia que era aquele braço que ia se movimentar. Porque as técnicas de animação eram menos tecnológicas como a gente tem hoje. Mas hoje é completamente diferente. Então esse excesso de estímulos para o cérebro, desde a primeira infância, tem produzido um vício no estímulo sem uma reflexão no estímulo. Ou seja, você estimula o cérebro a pensar e sentir prazer com aquele pensamento, mas você não leva ele a uma reflexão profunda sobre o que está vendo ou o que está pensando. Alguns dos principais fatores envolvidos. Primeiro, essa primeira parte, gente, ela vai ser um pouco técnica, certo? Então, espero que vocês tenham paciência de ouvir alguns termos, algumas coisas, mas eu vou ser bem sucinto em algumas coisas que eu vou dizer e tentar explicar o mais didaticamente possível. Sobrecarga de estímulos e recompensas imediatas. Muitas das atividades que alimentam o brain rot, como redes sociais, jogos e vídeos curtos, são projetadas para fornecer recompensas imediatas. Isso ativa o sistema de dopamina, que é um hormônio que existe em nosso cérebro. É um hormônio que está relacionado ao prazer pela recompensa. O cérebro, então, ele se acostuma a receber recompensas rápidas
E ele começa a buscar mais esse tipo de recompensa rápida. Isso pode diminuir a capacidade de se concentrar em tarefas que exigem mais esforço cognitivo ou esforço de longo prazo, como estudos ou trabalhos que demandam concentração profunda. Você já deve ter visto que quando você está concentrado, estudando, automaticamente seu cérebro diz assim: pega o celular, vai olhar a mídia, vai olhar o Instagram, vai olhar o que é que está acontecendo. Normalmente isso é exatamente o seu cérebro em um mecanismo de fuga. Você não consegue manter sua concentração em um artigo que você vai ler, em um livro que você está lendo, até mesmo em um filme. Você está assistindo o filme, quando o filme começa a ficar chato, você na mesma hora pega o celular, o filme está lá rolando, você pega o celular e vai olhar. E você fica consumindo 2 conteúdos ao mesmo tempo. Isso é exatamente essa sobrecarga de estímulos. O seu cérebro está viciado em estímulo. Se não tiver algo chamando a sua atenção, gritando para você, você fica procurando onde achar esse estímulo. Isso não é saudável. E eu falando aqui, vendo a reação de vocês, isso é quase que 100% da população que tem acesso à tecnologia sofre isso, gente. Os dados têm mostrado que todo mundo que tem acesso a celular desde a primeira infância já está sendo afetado. O seu cérebro já está sendo destruído. Isso é muito sério. Porque a gente está realmente, de fato, você está assistindo um filme com sua família e com o celular do lado. Quando chega uma cena chata, você pega o celular e vai lá olhar outras coisas enquanto o filme está rolando. Quando acontecer alguma coisa interessante, você desliga o celular e continua assistindo o filme. O seu cérebro não parou. Ele simplesmente saiu de uma coisa que estava menos estimulante e foi procurar estímulo em outra coisa. Depois ele voltou para aquilo que voltou a ser estimulante de novo. Ou seja, você está viciado em estímulos para o seu cérebro. Isso não é um bom sinal. O segundo aspecto é a redução da capacidade de atenção. A exposição constante a conteúdos rápidos e superficiais, como o que vemos nas redes sociais e vídeos curtos, pode fazer com que o cérebro perca a capacidade de manter foco por períodos mais longos. Isso ocorre porque esses conteúdos são feitos para consumir rapidamente a sua atenção. E o cérebro se acostuma a um ritmo frenético de troca de estímulos. Como resultado, a capacidade de se concentrar diminui. Terceiro, ocorre uma atrofia cognitiva, diminuição da capacidade de pensamento crítico. Quando o cérebro está constantemente exposto a conteúdos simplificados, ele pode se tornar menos eficiente na realização de tarefas cognitivas mais exigentes. Ou seja, o seu cérebro perde músculo. O seu cérebro para de ter a capacidade de pensar em coisas mais complexas. O seu cérebro enfraquece. A capacidade de análise é enfraquecida. Você diminui o seu senso crítico e você aceita rapidamente qualquer coisa que é dita a você. Ocorre uma atrofia cognitiva. O seu cérebro perde a capacidade de realizar conexões profundas. Eu vou explicar um pouquinho do mecanismo do cérebro para a gente entender um pouco mais. Quarto, criação da dependência. O consumo repetitivo de conteúdo de baixo valor cria uma forma de dependência. O cérebro associa estímulos rápidos a prazer e ele fica querendo ser estimulado. Você já percebeu que você pega as mídias sociais, assiste um vídeo, se o vídeo não é interessante, você passa para o próximo, começa a assistir ele, se ele for interessante, você permanece, se num determinado momento ele perdeu a importância, você passa para o próximo, aí se já no primeiro segundo não é interessante, você já passa para o próximo. Por que você está fazendo isso? Porque você está procurando um conteúdo que lhe estimula. Quando você vê um conteúdo estimulante, aí o seu cérebro fixa, mas aquele conteúdo estimulante tem no máximo 30 segundos, no máximo 1 minuto. Hoje em dia, um vídeo de mais de 1 minuto já é considerado um vídeo de baixo apelo. Você assistir alguma coisa por mais de 1 minuto, você já está fora dessa faixa de alguém que quer só o estímulo. Então, o que se tem hoje é o quê? Conteúdo o mais rápido possível, mais estimulante possível, para segurar você pelo menos nos 3 primeiros segundos. Se um vídeo conseguir sustentar você por mais de 3 segundos olhando para ele, aquele vídeo ele é um vídeo estimulante. Outra coisa, impacto na memória e no processamento de informações. O consumo excessivo de estímulos de baixo valor afeta a forma como o cérebro processa e armazena informações. O seu cérebro ele para
de ter a capacidade de armazenar informações. Você passa a não mais ter capacidade de memória. A sua memória vai reduzindo. É aquela coisa que a mãe chega e diz: vai no mercado e traz um macarrão. O menino chega no mercado e traz um arroz. Ou ele chega no mercado e diz: mãe, era o que mesmo? Ou então em sala de aula, para quem é professor sabe, você abra na página 24. Aí na mesma hora o aluno diz: que página? Espera aí, ele acabou de dizer. O que é que está acontecendo? Por que as pessoas parecem que não estão mais prestando atenção? Talvez você esteja prestando atenção aqui em mim, mas se o que eu estou dizendo não for estimulante para você, automaticamente seu cérebro vai pensar no celular. Você vai pegar o seu celular para olhar. E sem contar que o celular ele é projetado para chamar a sua atenção. Ele vai vibrar. Você vai dizer: o que é que será que está acontecendo? É outro efeito que o cérebro, que é o FOMO. É um efeito que vem do inglês, é uma sigla que diz que é a sensação de que você está perdendo algo. A sensação de que tem uma notícia que você não está lendo e que você precisa saber as últimas coisas para não perder absolutamente nada a respeito das novidades. É outra coisa que o cérebro também desenvolve, que leva também para as questões de ansiedade, do alimento da ansiedade. O enfraquecimento da inteligência emocional e social. Além dos impactos cognitivos, o brain rot afeta a inteligência emocional. O consumo excessivo, como ele não interage com reflexões profundas, você perde a capacidade de se conectar com outros de maneira mais profunda, porque você não sente mais estímulo num diálogo. Se alguém começa a conversar com você e a conversa não é interessante, automaticamente você desliga seu cérebro e não presta mais atenção no que a pessoa está dizendo. Você começa a perder sua capacidade de se conectar com outro ser humano, de se interessar pelo outro. Isso é um efeito do apodrecimento cerebral. Oitavo, falta de estímulo cognitivo significativo. O cérebro é constantemente alimentado por conteúdos rasos. Ele não é desafiado a pensar. Você passa a ficar preguiçoso no pensamento. Você não quer resolver problemas. Você deixa de ser criativo. Você não exercita nenhum pensamento de longo prazo. E isso, com o passar do tempo, vai perdendo a sua capacidade de se engajar em atividades mais complexas e atividades mais construtivas. Ou seja, você vai se tornando uma pessoa superficial, incapaz de pensar e que ouve e acredita em tudo que vê. Gente, que cenário terrível. Vamos então pensar sobre o mecanismo do cérebro. Nós temos algumas áreas no nosso cérebro que são responsáveis pelas tarefas de planejamento. Quando nós nascemos, a região mais, eu vou chamar primitiva, mas não é porque eu sou evolucionista não, eu não creio no evolucionismo, certo? Mas é porque a linguagem que se diz é que aquilo que é mais primitivo do nosso cérebro está mais na parte interna, no centro do cérebro, né? Ligado mais a essa região aqui do pescoço. Essa região aqui mais central do cérebro, ela é responsável pelos estímulos mais primitivos, as necessidades mais primitivas do ser humano, que é o quê? É o desejo por comer, beber água, por sobrevivência, o desejo por afeto, por segurança, é aquilo que é as sensações mais animais, mais básicas. Na adolescência, quando a puberdade chega, entra um outro elemento que é o desejo sexual, que é o desejo pela sobrevivência, né? Então, acredita-se que isso são os desejos mais primitivos do ser humano. Esses desejos, eles estão contidos no nosso cérebro, nessa região central. E essa região central, ela então emite esses estímulos para que o corpo busque satisfazer esses estímulos. Então, o bebezinho, quando é pequenininho, ele está com fome. O cérebro dele diz que ele tem que gritar e pedir comida. E ele grita, chora e pede comida. Quando a mãe dá a comida para ele aprende então que quando ele grita, ele tem comida. Então a necessidade básica dele é satisfeita. À medida que a criança vai crescendo, ela vai descobrindo que nem tudo que ela quer, ela pode. E ela então começa a receber o ensino do limite. É aí em que a região chamada córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, ela é responsável por inibir o processo dessa parte central do cérebro.
Então ela manda estímulos para essa região dizendo assim: você não pode tudo o que você quer. Então quando nós colocamos limites em nossos filhos, nós estamos ajudando a treinar o córtex pré-frontal dos nossos filhos. Para vocês terem uma noção, o córtex pré-frontal, segundo as pesquisas, a maioria das pessoas, elas finalizam o processo de amadurecimento do córtex pré-frontal com 25 anos de idade. Antes dos 25 anos de idade, você está sendo desenvolvido nessa região. Então, acredita-se que o cérebro ele chega ao estado de maturidade adulta com 25 anos. Então, vocês adolescentes ainda não têm um cérebro maduro. Existem desejos e impulsos que você quer satisfazer e alguém diz para você não e você às vezes não entende ou não aceita. Por quê? Porque você ainda não tem informação suficiente para que o seu córtex pré-frontal ele iniba a ação dessa região central. Aí existe uma outra região que é o córtex externo aqui do cérebro, que é a região que ela vai se desenvolvendo à medida que você vai crescendo. Essa região fora do cérebro, esse córtex aqui externo, ele é responsável por guardar informações. É como se ele fosse a biblioteca do nosso cérebro. Imagine que o teu cérebro tem uma biblioteca cheia de livros. Cada livro que você compra, você põe na prateleira. São informações que você está guardando. Essa região do cérebro mais externa, ela é responsável por pegar essas informações. Então olha como é que acontece a dinâmica. Quando você recebe informações e pensa sobre essas informações, essa região externa, ela é responsável por planejar suas ações. Ações de longo prazo exigem planejamento. Ações de curto prazo exigem só satisfazer a vontade. Quem é que faz o chaveamento entre as vontades de longo prazo e a de curto prazo? O córtex frontal. Ela é quem diz para você o seguinte: não faça isso. Pense, planeje para poder fazer. Então, o que é que acontece? É uma região aqui no meio. Ela é essa região que faz o chaveamento. Então ela comanda essa região e faz o chaveamento entre a parte externa e a parte interna do cérebro. Então você jovem, está querendo namorar. Aí você está apaixonado. Aí seu pai e sua mãe dizem: ó, não dá certo. Aquele rapaz não é gente boa, não é legal. Automaticamente, esse sistema límbico, essa parte central, ela está dizendo para você: agarra esse cara e dê um beijo nele. Você tem que fazer isso. Aí você é crente, nasceu e cresceu na igreja. Essa região aqui, essa região externa, o córtex mais externo do cérebro, recebeu diversas informações durante sua vida de que casamento não é brincadeira, namoro é coisa séria, cuidado com a prostituição. Tudo isso foram informações que você foi recebendo e seu cérebro foi guardando essas informações. Só que você nunca chegou a usar essas informações, você apenas repetia. Quando você foi impulsionado na região central do seu cérebro a agarrar aquele menino para dar um beijo nele, o seu córtex pré-frontal pegou a informação daqui de fora e disse assim: não pode fazer isso. Se essa região da frente ela é mais desenvolvida, você vai conseguir frear o seu desejo, porque você está pensando a longo prazo, não a curto prazo, porque você tem maturidade. Crianças não têm maturidade para esperar. Já perceberam isso? Menino, fica sentado e espera. O menino fica agoniado. Por quê? Porque ele não tem maturidade. O córtex pré-frontal dele tem até a informação. A região aqui diz para ele: não vá, porque seu pai disse que não vai. Ele sabe. Mas ele não tem paciência porque o cérebro dele não é maduro. Então essa parte frontal precisa ser desenvolvida. Ficou claro esse funcionamento? Eu sei que é muita informação, né? Mas vamos lá. Essa área de fora, ela é conhecida como a área do planejamento. Essa área, para funcionar, como ela é grande, ela requer um número muito grande de glicose. Ou seja, ela gasta muita energia. Pensar cansa. Pensar gasta energia.
Então, para planejar, você precisa gastar energia. E isso não é muito confortável. Pensar exige trabalho. Temos áreas mais frontais responsáveis pelos pensamentos abstratos. Aí nós temos uma outra área, mais ou menos nessa região aqui, que ela é responsável pela abstração. Essa área aqui da frente, responsável pela abstração, ela é chamada como a área do sonhador. É aquela área que você fica viajando na maionese. É aquela área que você fica assim pensando, aquela viagem, aquela coisa, como é bom se aquele menino do dorama fosse real. Como é bom se aquela menina ficasse caidinha por mim. Como era legal. Você fica viajando, sonhando, pensando. É a área do sonhador. Ela não exige tanta energia, mas ela é prazerosa. Essa área ela é responsável pela criatividade. É na hora que você está viajando e sonhando que você começa a pensar nas coisas mais esquisitas e tem as ideias mais fantásticas. Mas ela tem um problema. Essa região, ela meio que compete com a região do planejamento. Então ela gasta menos energia e ela também ela tem um problema porque ela desconecta você da realidade. E você passa a sonhar sem levar em consideração o tempo. O seu cérebro, ele apaga da vida real. Você já teve essa sensação? De que você está lá e um desespero, você diz, meu Deus, já passou essa hora toda. É como se o seu cérebro entrasse num estado de sonho mesmo, sonho acordado. Essa região, ela existe. O que é que acontece? Essa área responsável por fazer o chaveamento, quando você acessa as mídias sociais, o seu cérebro joga você na área de menos esforço e mais prazer. Você entra na área do sonhador. O que a mídia social faz é dar a você o estímulo visível do seu sonho, daquilo que você deseja ou você quer imaginar. E aí, nessa circunstância, o seu cérebro começa a fortalecer a comunicação com a área sonhadora e não se sente mais confortável com a área planejadora. O seu cérebro começa a ficar preguiçoso. Ele quer ser estimulado, ele quer ter seus sonhos alimentados. É por isso que você, quando assiste algumas séries, e isso principalmente séries românticas, né, as meninas aí, ou os meninos talvez com série de ação, não sei se, né? Espero que o menino aqui não esteja na onda aí dos doramas, né? Porque é muito estranho isso. Mas assim, quando você está acompanhando a vida de um personagem, você se identifica com aquele personagem. Você começa a sonhar que você é ele. Ou você começa a desejar que você é ele. Ou que você é ela. Você fica ali sonhando com a vida daquele personagem, se identificando com aquilo e querendo que aquilo de alguma forma se torne real para você. O seu cérebro para de pensar, para de planejar. Você não precisa tomar decisão nenhuma. Só basta você se entregar aos sonhos e avançar na narrativa daquela série que você está acompanhando. E isso vai fazendo com que o seu cérebro fique cada vez mais preguiçoso, porque você não tem prazer em pensamento complexo, apenas seguir aquilo que a região dos sonhos e do prazer deseja para você. O cérebro, então, ele vai encontrar no mecanismo de recompensa, é a dopamina, é o prazer. Como você está indo para uma região que não tem esforço, não gasta energia, mas ela vai satisfazer um ambiente sonhador da sua mente, você então, o mecanismo de prazer é liberado. Então você tem prazer com pouco esforço. O cérebro então, ele se vicia em um mecanismo de prazer sem esforço. E ele não mais quer o caminho de prazer pelo esforço. E é aí onde começa a acontecer o apodrecimento cerebral. Gente, é tão interessante que Deus, ele criou o mecanismo de prazer no cérebro para funcionar da seguinte forma. Você tem um sonho. Você tem um sonho. Esse sonho alimenta seu desejo.
Como você tem um sonho, esse sonho ele está apoiado na região central do seu cérebro, que é a região do desejo mais básico. Por exemplo, eu tenho um desejo de um dia me casar e formar minha família e viver um grande romance. Tá certo, você tem esse desejo? Está lá no centro do seu cérebro, é um desejo. Aí você sonha. Eu quero um dia encontrar um rapaz ou uma moça tão boa, gente bom, crente, correto. Aí você está pegando as informações dessa região aqui, está jogando essas informações no sonho e está sonhando. Aí agora, quando você faz isso, aí você vai para um mecanismo de planejamento. Porque o córtex pré-frontal diz para você, o seu sonho é possível, mas não é rápido. Você tem que ter maturidade e esperar o processo. Essa região frontal do cérebro é a região que freia você. Aí, quando essa região freia você, você entra no modo planejamento. Aí você começa a pensar, então para que eu possa cumprir o meu sonho, o que é que eu preciso? Esforço, pensamento, planejamento, espera, tempo. Quando você planeja e executa, você alcança, o seu sonho se torna real. Quando o seu sonho se torna real, você então passa a sentir prazer por aquilo que você concretizou. Esse é o prazer que Deus criou. Certo? Ou seja, Deus nos deu um cérebro que precisa sentir prazer com um trabalho realizado. Olha só, a dopamina, ela deveria ser liberada só após o período em que o planejamento foi executado e realizado. Deus criou o cérebro para funcionar assim, certo? O que é que a rede social faz? Ela pega você, joga você para um estímulo sonhador, no qual o seu cérebro, ele sonha, libera dopamina no seu cérebro, para você ter prazer sonhando, acordado, sem nem precisar planejar, mas sentir prazer imediato. Como você está sentindo prazer, o seu cérebro adora aquele prazer, e você vai querer estímulos cada vez maiores, você vai sendo estimulado pelo seu cérebro. O que é que vai acontecer com o passar do tempo? Você vai passar, como você entrou no modo sonhador, você não vê o tempo passar. Quando menos espera, você já passou 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas. Você já assistiu 10 capítulos de um filme, de uma série, direto, um atrás do outro. E quando termina, que você olha, você vê que passou 6 horas, 7 horas, a sensação que o seu corpo sente é, eu perdi meu tempo. Já existem pesquisas que têm associado que um dos fatores de risco para a depressão, para os sintomas de depressão, é a falta de senso de realização pessoal, a falta de significado. E isso tem sido sequestrado pelas mídias, porque as mídias dão a você uma sensação de prazer de uma coisa que você não está realizando. O seu cérebro está recebendo estímulo e fornecendo prazer em que não há realidade. E aí quando você sai do modo sonhador e entra no modo real, você percebe que você não fez absolutamente nada da sua vida. Aquela prova que você tem que estudar para tirar nota boa, você não estudou, perdeu tempo. Aquela coisa que seu pai e sua mãe pediu para você fazer em casa, você não fez e vai ser reclamado. Talvez aquele compromisso que você tinha, você deixou para lá. E a mídia começa a sequestrar a sua realidade para jogar você em um ambiente de sonho. E isso vai produzindo vazio em você. Senso de que você não significa absolutamente nada. Isso é terrível. É essa a realidade que eu acredito que muitos jovens aqui, eu estou falando isso para você, você deve sentir essa sensação. Depois de um tempo de mídia, você para e diz assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu fui pegar o celular aqui só para olhar um negócio, passei aqui 3 horas olhando isso aqui, não fiz a minha tarefa. Aí o que é que você vai fazer? Você vai culpar seu professor? Você vai culpar seus pais? Você vai culpar a vida? Você vai culpar a existência? Não tem como você, se você sair culpando todo mundo e não culpar o real, o inimigo, isso não vai mudar a sua realidade, não vai mudar seu futuro. Quando mentalmente
cansado, uma das coisas que, para você fugir desse ciclo, é que quando você estiver mentalmente cansado, não fuja para coisas prazerosas como a mídia. Tente fazer algo físico, vai fazer uma caminhada, vai brincar com o teu cachorro, vai arrumar algo para fazer de manual, vai pintar, vai, sei lá, cortar um papel, vai fazer algo, vai fazer lá uma casinha de boneca, não sei, mas vai inventar uma coisa física para você fazer. Algo que de alguma forma exija de você disciplina, atitude, raciocínio, lógica. Vá na busca de coisas que você relaxe, fazendo algo que não seja entrar no modo sonhador. Entrar no modo de máximo prazer e mínimo esforço. Porque senão o seu cérebro vai ser apodrecido. O mecanismo de amadurecimento cerebral, como eu falei. Essa região aqui, ela é responsável pelo controle inibitório, controle atencional e controle emocional. Quando você não trabalha essa região, ela é degradada. Por quê? Porque se ela é a região responsável por inibir, e você não mais inibe nada, mas você se entrega ao desejo que você quer, essa região aqui, ela começa a atrofiar. E você começa a ficar mais imaturo, mais incapaz de refrear seus excessos. Você sabe o que é uma das coisas que tem produzido esse tipo de efeito? É a pornografia. A pornografia, ela faz com que você tenha prazer sem ter nenhum tipo de esforço. E é um prazer falso. E o que é que ela faz? Ela então emburrece essa região, a ponto de que pessoas que se entregam à pornografia, elas vão se entregando cada vez mais sem freio, ao ponto de você ver pessoas fazendo coisas terríveis no ônibus. O cara vai lá e começa a fazer no ônibus na frente de todo mundo. Você diz, esse cara é louco? Ele é doido? Ele não tem juízo? O que foi que houve? Faltou freio? Mas o freio faltou mesmo, porque o cérebro dele foi corroído. Essa região de maturidade foi destruída. É o que a mídia social faz, ela vai destruindo a sua região de maturidade. Você não tem mais controle inibitório, você não tem mais controle atencional, ou seja, você não consegue manter sua atenção nas coisas, e você não tem mais controle emocional, porque você passa a ser incapacitado a lidar com suas emoções e com as emoções dos outros. Nós precisamos então, diante disso, entender que, como o nosso cérebro ele é um órgão plástico, ele se adapta, ele se adequa, ele se molda ao nosso comportamento. É aquilo que a gente chama de hábito. O hábito, ele é formado por conexões cerebrais fortalecidas. Quando você repete algo, quando você faz algo o tempo inteiro, aquilo se torna um hábito. O seu cérebro começa a aprender que aquilo é algo que tem que acontecer sem você precisar pensar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Para quem dirige, vai saber o que eu vou dizer. Quando você está dirigindo, você pensa, eu agora vou passar a primeira marcha. Não, eu agora vou passar a segunda. Não, agora eu vou... Não, simplesmente faz. Porque o seu cérebro já habituou a não precisar pensar para executar aquela operação. Quando você está entediado, ou quando você está diante de algo que não é interessante, o seu cérebro está habituado a fazer o quê? Se o cérebro ele é plástico, então ele foi moldado para se comportar de um jeito. Você moldou seu cérebro para se comportar de um jeito. Quando você está entediado, a primeira coisa que você pensa em mídia social, então você habituou o seu cérebro a isso. O seu cérebro está apodrecendo. Você tornou o seu cérebro passível a um hábito de vício. Você está caminhando para o vício em mídias, ou em celulares, ou em séries, ou no que for. E isso é necessário a gente ter essa capacidade de perceber isso. Se você percebe isso, então você está caminhando numa direção ruim. Você está perdendo capacidade do seu cérebro. Por exemplo, notificações e likes. Toda vez que você recebe uma notificação do celular, curtida, comentário, nova mensagem, seu cérebro libera dopamina. Você tem prazer nisso. Você diz, eita, alguém comentou, deixa eu ver o que é. Esse reforço positivo cria uma sensação de prazer imediato. Como resultado, você quer experimentar esse prazer novamente. Aí você vai atrás dele de novo.
É isso que leva a menina a postar uma foto. Primeiro ela posta uma foto assim, aí ela recebe 10 curtidas. Aí ela posta uma foto assim, aí ela recebe 15 curtidas. Aí ela já posta uma foto, aí eu não vou fazer o jeito, né? Mas ela já ganha 30. Aí ela começa a diminuir a roupa dela, aí ela já ganha 60. Aí ela começa agora a pôr pose sensual, aí ela já ganha 100, 120. Ou seja, ela está sendo estimulada. A dopamina dela está levando ela a não querer controlar seus impulsos e querer cada vez mais avançar no prazer que a mídia social está trazendo para ela. Ela não está pensando nas consequências do que ela está fazendo, ela apenas quer reforço. Por isso você já deve ter visto aquela ideia de meninas mandando nudes para pessoas desconhecidas ou até pessoas da escola. E você diz, que menina louca, como é que ela manda uma foto dessa para uma pessoa se o cara pegar essa foto e fizer coisa errada? O que será que aconteceu que ela parece que não tem juízo? Não tem mesmo não. Ela perdeu o juízo dela, o cérebro dela se tornou imaturo. Por quê? Porque ela está buscando estímulos. Constantemente ela quer mais estímulos, quer uma sensação de prazer imediato, quer experimentar esse prazer novamente e quer impulsionar para prazeres cada vez maiores. Você está fazendo com que o seu cérebro busque prazer imediato, e o prazer imediato ele não é real. Prazer segundo Deus exige esforço, exige planejamento, exige tempo. O prazer segundo Deus exige tempo. Feed de notícias, algoritmos. Os algoritmos, eles são planejados para identificar o que mais estimula você. É assim que funciona. Se você olha para um vídeo e você ultrapassa um determinado tempo, aquele vídeo ele é classificado como um tipo de vídeo. O algoritmo entende aquele vídeo como um tipo. Imagina que você gosta de gatinhos brincando. Na hora que o algoritmo vê que você assistiu o vídeo do gatinho inteiro, era um vídeo de 30 segundos, você assistiu o vídeo inteiro. O algoritmo olhou e disse, o vídeo do gatinho é o vídeo que ele gosta. O próximo vídeo é o vídeo de um bebezinho, aí você não gosta de bebezinhos, aí você já passa direto. Aí o algoritmo disse, ele pulou o vídeo de bebê, então ele não quer vídeo de bebezinhos, ele quer vídeo de gatinhos. Aí ele joga o próximo vídeo para você de gatinho. Porque o objetivo do algoritmo é manter você o máximo de tempo estimulado possível. Sabe como é que você sabe? Os pais que estão aqui, quem é pai que está aqui? Levanta a mão aí para eu ver. Eita, eu vou dar uma dica para vocês, que os adolescentes de vocês vão ficar com raiva. Você quer saber como é que está o algoritmo do seu filho? Só é pegar o celular dele, abrir o Instagram ou o TikTok e olhar a sequência de vídeos. Só isso. Aí você vai saber o que é que estimula o teu filho. Se você pegar, aí os pais estão dizendo, eu vou fazer isso com o meu filho, certo? Pega o seu celular agora, faça isso. Aí você vai ver, é só vídeo de, tá ok, não sei o que lá, tá ok. É só vídeo de Bolsonaro, é? Ou de Lula, pior ainda, né? Que tipo, é só vídeo de política? É só vídeo de futebol? É só vídeo de literatura? Você vai perceber que o algoritmo, ele conseguiu compreender quem você é. Só que tem um lado muito mais perigoso. Porque o algoritmo também, ele é pensado por segmento, que é o que a gente chama de nicho. Na área do marketing, você chama isso de nicho. Você tem um determinado tipo de pessoa, que é uma persona. A persona é uma pessoa imaginada que você deseja, aquela pessoa para ser seu cliente. O algoritmo, quando sabe que eu sou homem, eu tenho 39 anos, sou homem, casado, o algoritmo diz, já que ele é um homem de 39 anos e casado, eu vou tentar jogar vídeos de mulher para ele. Porque o algoritmo também é pensado para lançar sobre você aquela isca daquilo que o algoritmo entende que é o que normalmente você e seu tipo de pessoa gosta. Então ele vai tentar viciar você. Ele vai tentar capturar você. É isso que o algoritmo vai fazer. O cérebro, então, ele vai buscar essa recompensa no feed. Uma terceira coisa também é o infinite scroll. É a rolagem infinita.
Se você passar o dia inteiro fazendo isso, o dia inteiro você vai ver que não tem fim. Não tem fim. Essa rolagem infinita, ela é pensada para que você não interrompa o consumo. Você já parou, você já percebeu em algum momento, você assistindo algo, você disse, eu só vou olhar o próximo. E você olha o próximo. Depois diz, não, só o próximo. Você olha o próximo e diz, não, só mais 2. Já sentiu essa sensação? E você parece que não conseguia sair. E você ficava lá e dizendo, rapaz... E aí você tirava o celular de lado, saía, aí você se sentia melhor. Dizia, finalmente, parece até que eu saí de alguma coisa que estava me oprimindo. Mas se você voltar para lá e pegar e olhar o primeiro, você vai querer o segundo, o terceiro, o quarto. Já percebeu isso? É exatamente o que o Infinite Screw, que é a rolagem infinita, ela faz em você. Então entenda, tudo está sendo pensado para apodrecer seu cérebro. Tudo está sendo pensado para fazer com que você não tenha capacidade de pensar, mas que alguém imponha sobre você um pensamento que você vai apenas seguir sem reflexão nenhuma. Isso é muito perigoso. O aumento de ansiedade e depressão acaba também sendo fruto da mídia. Comparação social. Já percebeu que todo mundo viaja, só você que não viaja? Já percebeu que todo mundo faz o shape da academia, só você que não? Já percebeu que todo mundo está pago na academia e você não está? Já percebeu que todo mundo tem família feliz e a sua não é? Entenda que todo mundo tem tudo aquilo que ele acha que tem ou que ele quer mostrar que tem, mas na realidade ele não é assim. Nós que somos pastores, a gente sabe da vida de muita gente. E quando eu acompanho as mídias sociais de alguns membros lá da igreja, eu digo, mentiroso, 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 eu sei da tua vida, mentiroso. Eu olho e digo, rapaz, isso aí, ó. Ah, meu filho estou criando nos caminhos do Senhor. Aparece uma vez a cada 15 dias na igreja. E está criando o filho no caminho do Senhor. Mentira. Mentira, 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 mentira. É isso que a mídia social faz. Aí a gente começa a viver uma vida de comparação. E aí começa esse sentimento de inadequação, sentimento de, não, eu não sou tudo isso, eu vou tentar agora mostrar que eu sou. Mas você sabe que você não é. Aí você fica tentando mostrar o que não é. E a verdade e a realidade mostram para você que você não é aquilo que você está pensando. Olha que sensação ruim você começa a ter. Busca por aprovação. Essa busca por aprovação é exatamente a busca por fazer algo que as pessoas aprovem. Por que você precisa que alguém aprove o que você está fazendo? Se quem tem que aprovar o que você está fazendo é Deus. Ou então o outro efeito que é o Fear of Missing Out, que é o FOMO que eu falei para vocês. É o medo de perder algo importante. Eu confesso a vocês que para mim o Twitter é um problema. Porque o Twitter é um ambiente de você se manter informado das notícias do mundo. Quer notícia rápida? O Twitter ele te dá notícia rápida. E nas últimas 2 semanas eu confesso a vocês que eu limitei o meu uso do Twitter a 1 hora por dia. Porque eu estava ultrapassando esse tempo e muito. Com esse negócio aí de Bolsonaro, esse negócio aí do menino que foi morto com um tiro, essa coisa. Isso tudo perturba a gente de tal forma que a gente quer ver se a Terceira Guerra Mundial vai começar agora ou amanhã. E a gente fica perturbado querendo saber as últimas novidades. Então você fica com aquela sensação de que se você não acessar, você está perdendo alguma coisa, está perdendo alguma novidade, não é o primeiro a saber, ou aquela informação é necessária para você. Eu estava recentemente aconselhando uma irmã que ela estava enfrentando problemas de ansiedade. E eu conheço a mídia social dela e os stories dela são assim. Sabe aquelas pessoas que ela tem 30 stories em sequência? Que eu não tenho paciência de assistir todos, mas fica aqueles tracinhos em cima, bem pequenininho, né? Você sabe que a pessoa ela postou tantas histórias que você diz, meu Deus, que coisa. Tudo história de política. Atacando isso, atacando aquilo e não sei o que lá, e falando dos Estados Unidos, querendo derrubar a Lula, e aquela coisa toda, e aquela agonia. Aí a irmã, pastor, eu não estou conseguindo dormir, eu estou muito perturbada. Eu disse, minha irmã, faz o seguinte, sai das mídias sociais. O que a irmã mais faz é sair postando. A senhora acha que vai mudar a política do Brasil com as suas postagens. A sensação da senhora é que se a senhora postar alguma coisa, amanhã o Brasil muda. Não muda nada. A senhora é apenas um voto que olhe lá se é considerado, se uma urna eletrônica não for adulterada. Então a senhora está se perturbando com uma coisa que não está na sua mão. A senhora está trazendo sobre si uma carga que não vai mudar em nada. Faz o seguinte, larga o celular e vai brincar com seus netos. Vai fazer um bolo bem gostoso, chama os seus filhos para comer um bolo na sua casa, tomar um café.
Pega o seu marido e vá passear no parque, vá ali no parque da criança, vai fazer um passeio, vá viver a vida, saia desse ambiente. E tem muita gente dentro desses ambientes adoecendo, destruindo sua saúde mental. O que é que a Bíblia então pode nos ensinar a respeito disso? Provérbios capítulo 13, verso 12 diz assim, ó: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Olha que interessante. A esperança que se adia, você tem uma expectativa de que você vai conseguir uma coisa, mas aquela coisa que você espera, você não consegue na hora que você quer. O texto de Provérbios está dizendo que o seu coração adoece com isso. Você fica triste, fica chateado. Mas quando o seu desejo é cumprido, você se sente bem. Então o que Provérbios está dizendo é que é natural para o ser humano querer prazer imediato. É natural a gente querer que os nossos sonhos se realizem. Mas os sonhos não se realizam quando eu quero, é quando Deus assim permite. Então eu preciso entender que se eu quiser prazer imediato, não é o celular que vai me dar. O prazer real vai ser dado pela vida real. O prazer real é dado por uma vida vivida corandel, na presença de Deus, não na presença da mídia ou nos olhares de quem nos segue. A verdadeira vida só é vivida na presença daquele que criou a vida. E ela é vivida em verdade. Eu falei esse termo aqui na última vez que eu vim, né? O pastor Rony achou interessante, né? Que é o low profile. O que é uma pessoa low profile? É uma pessoa que ela posta pouco nas mídias. E aí você diz assim, como assim o low profile? O low profile é a pessoa que ela não fica expondo a vida dela. Eu estou viajando, estou comendo pão com ovo, estou comendo cuscuz. Ela não vive fazendo isso, ela vive a vida dela e isso é chamado low profile. A pessoa que não é low profile, meu amigo, ela posta tudo. Eu conheço pessoas que ela faz uma viagem, ela tira 300 fotos, porque ela fica postando durante o ano, para dar a sensação para os outros que ela está viajando, mas ela não está. Ela está em casa, debaixo de um edredom, depressiva, jogando as fotos para mentir para os outros que ela está viajando. Eu conheço gente que é assim. Tem gente que posta de tudo, acha que se não postar, parece que não está vivendo. Isso é ruim, gente. Isso é sintoma de um cérebro que está no caminho do apodrecimento. Se você conseguir fazer uma viagem, tirar fotos e não postar nenhuma, isso é uma vitória imensa para essa geração. Estou dizendo que você não tire foto, não tire suas fotos, mas faz esse teste. Você jovem, eu quero te desafiar. Faz uma viagem, a próxima viagem que você fizer, tire fotos e não poste nenhuma. Se você fizer isso, essa é a prova cabal de que o seu cérebro não está podre, de que você tem domínio sobre a tecnologia, não é ela que domina você. Mas se você sente a pressão, porque você tem, eu tenho que... Por que você tem que fazer isso? Quem disse a você que você tem que fazer isso? Se a verdadeira experiência é dada por Deus e para Deus, por que eu preciso que outros vejam a minha experiência? Eu não preciso disso. Uma das vantagens de você ser low profile é que quando você posta, as pessoas prestam atenção no que você está dizendo, porque você não fica o tempo todo gritando, falando e dizendo. Aí quando você posta, alguém diz, eita, fulano postou, vamos ver o que é. Porque ele quase não posta. Quando ele posta, você diz, rapaz, é algo interessante, é algo bom. E isso é o que a gente chama de autenticidade. As pessoas, elas buscam hoje pessoas autênticas, não pessoas de imagem, mas pessoas autênticas, pessoas que de fato mostram que o prazer da vida está naquilo que realmente vale a pena. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25 a 27, diz assim, ó: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como batendo no ar, mas subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros não venha eu mesmo ser reprovado. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que viver a vida é como alguém que vive, é como um atleta. Ele precisa se dominar, ele precisa reduzir seu corpo a uma condição de servidão, a um propósito. Não, o meu corpo, ele não serve ao meu desejo. O meu corpo serve a um propósito divino.
O prazer da minha vida está em servir a um propósito maior do que eu e do que os meus próprios desejos. O meu prazer está em fazer a vontade de Deus e não a minha, porque foi Ele quem me fez. A minha alma só repousa quando repousa nele e nos planos dele e nos propósitos dele. Então não é o algoritmo que diz para mim o que eu preciso, não é a opinião dos outros, ou as curtidas, ou o que o mundo diz que é o que eu preciso, ou aquela série, ou aquele personagem. Não, o propósito de Deus para a minha vida está na vontade do Senhor sendo realizada em mim e através de mim. E isso faz com que eu subjugue o meu corpo ao propósito de Deus. Como atleta, eu luto não sem meta, é que Paulo está dizendo, para que eu possa pregar a outros através da minha vida. Gálatas 5, 22 e 23 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você ter domínio próprio. O que o apodrecimento cerebral faz é infantilizar e incapacitar você. Você começa a não conseguir mais se concentrar nas coisas, não consegue mais dominar seus impulsos, e você é constantemente levado a uma condição em que o prazer está em viver no mundo dos sonhos e não na realidade. Se você conseguiu já pegar o cerne do que significa o apodrecimento cerebral, é a incapacidade, é a incapacitação de você viver a vida real. Isso é o apodrecimento cerebral. É a fuga da realidade. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, a realidade cansa. A realidade, ela exige tempo, paciência. A realidade, ela te limita. Seja tudo o que você quiser. Não, você não vai ser tudo o que você quiser. O slogan lá da Barbie, né? Que diz que a menina pode ser tudo o que ela quiser. Não, você não pode ser um helicóptero, minha filha. Você não pode ser tudo o que você quiser. Existem limites. E olha que interessante, a gente dizer isso, pode até algumas pessoas dizer, né, esse pastor aí está dizendo que tem limites. Tem sim, a vida tem limite, você não vai ser rico. O que é que propaganda do YouTube fica dizendo? Invista R$1.000, o tigrinho, vai jogar o tigrinho, tu vai ficar rico. Não vai ficar rico, vai ser enganado. É tudo prazer imediato. É tudo para ajudar, para ensinar você que você vai ter prazer sem esforço. Não é assim, a Bíblia não ensina isso. A vida não é assim. Se você quiser viver uma vida financeiramente boa, estude, meu querido jovem. Estude, faça um vestibular, entre num bom curso, procure um bom emprego, trabalhe, se esforce. No lugar de você estar perdendo seu tempo em mídia social ou em jogo de videogame, tira isso e vai estudar, se preparar para o vestibular. Sabedoria no uso do tempo, Efésios 5, 15, 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aprenda que o tempo é uma moeda preciosa. O tempo que você perde, você não ganha mais, você não consegue de volta. Então saiba usar seu tempo. Não é que é ruim você ter uma mídia, não é que é ruim você assistir uma série, mas que isso não domine a sua mente, não seja isso que domine o seu coração. Você que deve usar a tecnologia e não a tecnologia que tem que usar você. O apodrecimento cerebral é o efeito que as mídias, que a tecnologia, ela arquitetou para fazer isso, gente. Precisa entender que nós estamos sendo vitimados por uma tecnologia que quer nos dominar. E aqueles que aprenderam a viver fora desse ambiente e ter uma vida mais simplificada, uma vida mais real, essas pessoas vivem mais felizes. Por isso que a gente tem visto tanta gente depressiva, ansiosa, angustiada. Porque essas pessoas têm vivido dentro de um ambiente e isso é efeito colateral dessa doença. 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigilantes, o diabo, o adversário de vocês, anda ao derredor como leão procurando a quem possa devorar.
O diabo está no teu celular, meu querido, controlando o algoritmo para viciar você, para fazer você ficar dependente daquilo. Você acha que o diabo está só no mundo, ele não está no seu celular? Ele também está ali na mídia, está no Facebook, está no TikTok. Ele está movimentando tudo aquilo que ele pode fazer para viciar você. Está na Netflix, está em tudo. Mateus 6, 19, 21 diz assim: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões roubam. Ajunte para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meu querido, o que você valoriza, é para isso que sua energia é direcionada. Quando nós valorizamos o que é eterno, os nossos sonhos são eternos. Os nossos desejos são para cumprir um propósito maior do que nós. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Deus tem um propósito para que você glorifique a Ele. Eu não estou dizendo propósito maravilhoso, você já está pensando numa roupa de casamento ou numa viagem dos sonhos. Porque às vezes Deus quer que você glorifique a Ele no UTI. Você já parou para pensar nisso? Deus pode querer usar você numa UTI para você glorificar a Ele. Mas mesmo estando nessa condição, se for para a glória de Deus, você vai estar lá sentindo propósito. Antes de vir para cá, eu estava num velório de uma irmã que se converteu. Eu batizei ela por aspersão, mesmo sendo batista. Tá certo isso? Pode ser, né? O sonho dela era se batizar, mas ela não saía do hospital. E quando foi ontem, eu disse a ela: eu vou batizar a senhora. Aí peguei um copo d'água, uma toalha, e agradeci os meus irmãos congregacionais por esse momento. E batizei ela por aspersão. Ela ficou tão feliz. Ela faleceu, foi antes de ontem, aí faleceu ontem. O velório foi hoje à tarde. Pode ser que eu esqueça, porque foi bem intenso esses dias. Pode ser que eu esqueça os horários. Mas a gente fez o batismo dela num dia, no outro dia ela faleceu. Se despediu do filho que estava viajando, estava a caminho. Quando o filho chegou, pouco tempo depois ela faleceu. Mas foi tão interessante o velório dela hoje, porque a maior parte da família não é cristã, católica. Mas o testemunho dela falou muito profundamente. Muito profundamente. Foi um velório assim, que eu senti o poder de Deus agindo grandemente no que estava acontecendo lá. Ou seja, Deus usou a vida dela para glorificar. Deus foi glorificado na vida dela, no meio dessa situação, no meio da morte. Então, o último desejo da vida dela era o quê? Eu quero ser batizada. Eu preguei para ela o texto de Filipe e o eunuco. Aí eu disse a ela: olha, irmã, tá aqui, ó. Filipe pregou para o eunuco disse: ó, tem água ali, o que impede de eu ser batizado? Aí eu perguntei a ela, disse: a senhora tem alguma dúvida? A senhora quer me fazer alguma pergunta? Ela já bem fraquinha, ela se esforçou. Aí eu aproximei o ouvido, ela fez assim: eu quero ser batizada. A única palavra que ela disse para mim foi essa. Ela teve força para dizer. E a gente fez o batismo dela, ou seja, a vida dela glorificou a Deus, no meio da dor, no meio da situação que ela estava. Romanos 12, verso 1, 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar a vontade perfeita de Deus quando sua mente for renovada na direção da vontade de Deus. Se a sua mente for moldada conforme o padrão do algoritmo do Facebook, do algoritmo do TikTok, do algoritmo do Instagram, se a sua mente ela é moldada por aquela série A ou série B, se o seu cérebro está sendo moldado por um costume viciante em informações rasas, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe quando você vai experimentar isso? Quando você pegar o seu celular, desligar e brincar com seu irmão, com sua mãe, e passear, e ler um livro, porque livro é uma coisa que exercita o cérebro. Ler um livro, refletir, pensar, viver a vida real, sentir o cheiro de mato.
É assim que você vai conseguir encontrar aquilo que Deus criou para que a gente pudesse viver. Você não precisa de uma mídia social para você ver uma paisagem. Você só precisa sair de casa para você tentar ver no ordinário, num pássaro, no pôr do sol, a beleza do Criador. A gente precisa aprender a calibrar os nossos olhos para enxergar a beleza da criação de Deus em tudo o que Ele faz. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A Bíblia já nos ensina em que devemos pensar. E o que a tecnologia tem feito é apodrecido a nossa capacidade de pensamento. Então, aprenda a usar a tecnologia. Seja você o usuário dela e não ela o seu usuário. Aprenda a fazer isso e você vai viver uma vida mais saudável. Gente, eu sei que é muita informação. Tentei aqui resumir, falar sobre o mecanismo do apodrecimento cerebral e o que é que a Bíblia fala sobre isso. E espero em Cristo que de fato isso possa produzir esse despertamento e a gente não venha a ser escravizado por essas vãs tecnologias, né, que tentam nos dominar. Deus esteja abençoando a todos.